Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo dos seguros de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que vocês vão ver ao longo aqui do nosso episódio, marcas essas que acreditam no nosso propósito de aproximar e fortalecer o mercado de seguros. Hoje nós vamos falar sobre saúde, mercado corporativo e envelhecimento da população, além, é claro, da medicina preventiva e os novos desafios de expansão em um setor que vive profundas transformações. Nós vamos receber Rafael Loures, ele que é diretor comercial corporativo da Med Senior. Bem-vindo, Rafa, ao Seguro Sem Mistério. Obrigado, Júlia. Como vai? Então vamos começar, né, Rafa? Rafael Loures, que já é conhecido do mercado, tem uma trajetória bastante sólida no mercado de saúde, né, Rafa? E agora, em março, foi anunciado como reforço para o super time da Med Senior. Rafa, conta um pouquinho pra gente, para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, né, sobre quem é o Rafael Loures. Claro. Júlia, eu tô no mercado já há mais de 20 anos. Eu completo agora 25 anos em operações, passei por praticamente todas as grandes operadoras aí do país. E eu tenho um pezinho aqui no Sul, né? Eu morei aqui dos 5 aos 15 anos. Então eu sou meio gaúcho, foram 10 anos aqui de Porto Alegre. E quando eu voltei em outra operação para atuar de forma mais sólida aqui em Porto Alegre, eu fiquei muito feliz, porque eu já me senti em casa. Então Porto Alegre é minha casa, sempre foi minha casa, né? Eu sou mineiro, mas eu tinha um pezinho aqui. Então, os mineiros e os gaúchos sempre com proximidade, né, Rafa? Muito. Inclusive, quando houve agora a questão da enchente, né, há 2 anos atrás, Minas se mobilizou muito, né? Então Minas e Rio Grande do Sul tem uma parceria muito grande. Não sei quem lembra aí da época do futebol, tinha lá o torneio Minas-Sul. Sim. Então Minas e Rio Grande do Sul estão sempre juntos. Então eu já me sinto em casa. Que legal. E também agora, nesse novo desafio na Med Senior, você que já comentou que tem 2 décadas de carreira no mercado de saúde, então assim, para aceitar qualquer desafio, não é assim, né, Rafa? Mas aceitou, topou esse convite da Med Senior e tá aí fazendo um belo trabalho junto do time comercial. Quais são os diferenciais para realmente o profissional Rafa Loures dizer, não, esse aqui é um projeto diferenciado? Na verdade, eu recebi o convite, foi uma honra para mim, né? Eu já acompanho a Med Senior há muitos anos, eu já era fã da operação, né, e eu tive a oportunidade de falar isso com o Salmaeli algumas vezes, com o próprio Maganet, eu sempre gostei, né, à frente de uma outra operação, né, como administrador de benefícios, eu fechei a parceria com a Med Senior, a gente vinha desenvolvendo já um papel, e eu já conheço a Med Senior a fundo, então eu sempre me imaginei estar aqui, né, eu estou exatamente onde eu deveria e onde eu gostaria de estar, né, então quando eu recebi o convite, foi assim, uma felicidade, e eu lembro que hoje a Med Senior, ela atua em 9 praças, e eu inicialmente ficaria com 5 praças. E eu falei com o Rafa, né, com o Maganet na época assim, eu falei, Rafa, você pode escolher qualquer praça para mim, eu só não abro mão de BH e Porto Alegre. Né, e aí ele riu e falou assim, bom, eu jamais tiraria dessas praças, são, né, realmente é a sua casa, né, tanto BH quanto Porto Alegre. E aí eu lembro que eu me despedi da operação anterior numa sexta-feira, e numa segunda-feira eu já estava aqui. E no meu texto de despedida eu falava, olha, voltarei em breve. E ninguém imaginava que era tão breve assim, era só um final de semana que eu fiquei longe deles. E foi a primeira praça que eu visitei, né, a primeira praça que eu cheguei para poder fazer um trabalho foi Porto Alegre, e a gente tem visto o resultado assim de forma absurda. Né, não só de março para cá, mas de janeiro para cá a operação está crescendo muito. A Med Senior, ela se consolidou em Porto Alegre de uma maneira absurda. Né, a gente atingiu agora a marca de 15 mil vidas, né, aqui em Porto Alegre, né, a gente está chegando aí batendo já as 300 mil vidas nacionalmente, é uma operação que ela triplicou de tamanho de 2 anos para cá, e a gente não para de crescer. Então eu vou contar um pouquinho as novidades que vem para Porto Alegre, tem muita coisa chegando, tem muito investimento chegando aqui, e eu tenho certeza que mais do que hoje a gente está entre 30% e 35% de crescimento quando eu olho o ano -1, e eu não tenho dúvida que a gente vai dobrar esse crescimento agora com as novidades que vêm para o segundo semestre. Rafa, na tua fala a gente percebe muito, né, essa expertise em questões estratégicas e em gestão comercial como um todo. O que te atrai nessa área? Lembrando que o Seguro Sem Mistério geralmente serve também para executivos do mercado, né? Eles ficam super de olho aqui em quem domina essa área. Na verdade é amor, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela área, pelo mercado e por vendas, né? Quando me perguntam, você é diretor nacional? Não, eu sou um vendedor. Né? Então acho que eu acordo todos os dias com esse pensamento de ser um vendedor, eu tenho orgulho de ser um vendedor, né? E quando eu estou à frente, seja de um cliente, seja de um parceiro, né, de um corretor, eu busco sempre a venda.
Então, quando a gente percebe um crescimento, não só em Porto Alegre, mas nacionalmente pelas praças que eu já estou atuando, nada mais é do que a paixão, né? O foco no trabalho, foco na venda, foco no cliente e principalmente em entregar, né, uma demanda de qualidade, que é o que a gente faz hoje. A Medicina é campeã nisso, né? Então eu cheguei realmente para poder somar um time de feras. Nós somos mais de 50 pessoas no comercial e eu sou mais um da engrenagem que veio realmente para poder somar. E Rafa, fala bastante em expansão, né? Tu trouxe alguns números aqui pra gente, comentou que tem certeza que esses números, Sim. convicção, como a gente diz, né, vão ser alcançados também muito em breve, como já estão sendo alcançados. Sim. O que te motiva em trabalhar, viver esse momento dentro da MedSenior, que é uma empresa que a gente vê pela tua fala, está em expansão? Sim. Na verdade, eu cheguei já no momento ímpar da empresa, né? Quando o Maganete assumiu lá 2 anos e pouquinho atrás, ele chegou na virada de chave. Né, tanto é que a operação ela quase que triplicou de tamanho com a vinda dele, e a minha chegada foi justamente por esse motivo. Ele passou a não ter braço mais, né, o braço dele começou a ficar curto pelo tamanho da operação. Então eu chego realmente para ser um braço direito dele, né, o Rafa ele virou vice-presidente da operação e eu vim para poder assumir a diretoria nacional. Então inicialmente eu assumi 5 praças, né, hoje eu estou à frente aí de BH, Vitória, Recife, Porto Alegre e Curitiba. E faltam mais 4 praças para poder assumir ainda, né? Que ainda tem Rio, São Paulo, Campinas e Brasília, que aos pouquinhos eu vou assumindo também. Mas Porto Alegre tem um carinho especial, mas não só Porto Alegre, a nossa expansão ela é nacional. Então a MedSenior cresceu muito, abriu novas praças nos últimos anos, né? E ela tem novas praças já no desenho aí, no escopo para abertura aí para os próximos anos. Porém, esse ano agora de 2026, o nosso foco é de ampliação dentro das áreas. Então a gente sabe que todas as 9 que a gente atua atualmente, elas têm um potencial gigantesco e elas passaram a receber investimentos nossos. Então assim, falando um pouquinho aqui de Porto Alegre, né, para o nosso público daqui, segundo semestre, a gente passa a ter aí novas unidades. Então, começa aí, acho um ponto importante é o nosso hospital, né? Nós adquirimos um prédio, né? Ele fica ali na João Pessoa com Ipiranga, né? Olha então, aí, ou seja, já local é um bem prédio, conceituado. é um prédio, ele já foi comprado, né? A gente já aprovou, ou seja, vai ser um hospital aí com 30 leitos de internação e mais 10 de UTI, vai ser um pronto-socorro 24 horas, então a gente passa a atender uma demanda gigantesca. Aliado a isso, a gente passa a ter também aqui na Zona Sul uma unidade nova, e a gente passa a ter mais uma unidade também só para imagens. Né? Então tudo isso acontece agora para o segundo semestre. Né? Então a gente sai o hospital, a gente sai uma unidade nova para a Zona Sul, a gente sai, né, uma unidade aí de imagens e também a gente está com um olhar muito atento para o Vale dos Sinos. Então a gente está reforçando as parcerias para relançar um produto para o Vale dos Sinos. Então a venda que a gente tem hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje a gente já está crescendo 30%, a gente vai mais do que dobrar essa venda aí. Então, Porto Alegre passa a ser realmente a menina dos olhos, né? É uma praça hoje que, de todas elas, é que eu vejo o maior potencial de expansão é Porto Alegre, né? E assim, de 2 meses para cá, com a minha chegada em março, eu vejo isso absurdamente. Os nossos números cresceram com todos os corretores. Não tem nenhuma corretora da nossa carteira que não tenha crescido pelo menos de 15% a 20%, e muitos deles dobraram ou triplicaram a produção. Então, realmente, a gente está muito feliz. A gente está num momento muito feliz aqui. A Fernanda e a Simone, que compõem o nosso time hoje, ganham aí chega mais uma pessoa para fortalecer, né? Isso é um investimento realmente pelo crescimento do momento, né? Então, agora Porto Alegre passa a ter uma gerente e 2 supervisoras. Né? Então, nos próximos dias aí, né, eu acho que quando a matéria sair ao ar, a gente já vai ter anunciado a chegada dela. Olha aí, que responsa, hein? Que responsa para Fernanda Guimarães, que está aqui nos nossos bastidores. Mas a Fê bate um bolão aí junto com o time todo da MedSenior. Rafa, eu ia brincar que eu vim aqui nessa tarde, humildemente gravar um videocast, e você me deu uma chuva de novidades aqui pra gente trabalhar, que legal. Como gaúcha, né, fico super feliz aí com esses investimentos da MedSenior, a gente vê realmente que é uma empresa, né, que faz a diferença, e nesse sentido, Rafa, comenta um pouquinho pra gente dos diferenciais da MedSenior em relação a outras operadoras aí do mercado. Claro, claro. Só dando um pouquinho de continuidade aos investimentos aqui de Porto Alegre, eles estão acontecendo de maneira nacional. Então, assim, tem pronto-socorro saindo em Recife, né, tem unidade nova saindo em outros estados, ampliação em Belo Horizonte. Então, todas as praças a gente tem feito investimentos pontuais. Então, essa novidade de Porto Alegre se estende, né, às demais unidades aí. Que legal. Quando a gente fala um pouquinho da nossa operação como um todo,
Tem muita coisa acontecendo mesmo, muita gente chegando de fora, muita coisa evoluindo, né? Nós tivemos agora, e eu queria te contar um pouquinho, compartilhar, nós fizemos um evento em Curitiba na semana passada. A gente acompanhou nas redes sociais. Foi fantástico. Pela primeira vez, o que nós fizemos? E hoje eu já fechei com a Fernanda e com a doutora Dani, que é a nossa médica responsável, nossa diretora regional aqui, né, de Porto Alegre, que a gente vai replicar esse evento aqui para Porto Alegre também. Vamos só esperar passar agora, porque agora a gente tem evento nosso no dia 11 de junho, a gente tem agora a Copa do Mundo, tem muita coisa acontecendo, mas ainda em junho ou mais tardar em julho, a gente vai replicar esse evento para Porto Alegre. O que foi esse evento, na verdade? Tradicionalmente, a gente tem, a Medicine é uma empresa onde a gente faz muitas festividades, né? A gente sempre reconhece muito o nosso parceiro. Então a gente tem eventos, a gente tem reconhecimentos, só que dessa vez a gente vai fazer uma experiência um pouquinho diferente. A gente vai trazer o nosso parceiro para dentro das unidades, para eles entenderem e conhecerem exatamente qual é a essência da Medicine, né? O seu Mary, ele fala, ele tem uma frase que é de muito impacto, que ele fala o seguinte: nós não somos nem melhores nem piores, nós somos diferentes. E esse é o nosso grande diferencial, é ser diferente, é cuidar, né, do nosso cliente, do nosso usuário, né, de uma maneira realmente muito especial. E aí o que a gente faz, na verdade? Dentro das unidades, as pessoas entendem às vezes que são locais só para uma consulta, e não é isso, né? A gente tem oficinas, a gente tem programas, é um ponto de encontro, né? Você pode perceber, quem já visitou a nossa unidade, nós temos uma mesa redonda, né, dentro da unidade, que é para as pessoas realmente se enxergarem dentro da casa deles, né? Isso é um ponto, ele faz questão, né? Se você visitar a unidade de Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, todas são idênticas, elas têm assim a mesma identidade visual. Né, então lá dentro a gente tem oficinas, né, a gente tem o Bem Envelhecer, a gente tem vários programas que vão muito além, né, de um cuidado. Um ponto legal para poder falar, e eu que já passei por várias operações, né, de modo geral, o nosso mercado, né, seja o corretor, seja o nosso cliente, o cliente aprendeu a comprar o plano de saúde, preço e rede. E o corretor aprendeu a vender preço e rede. Então, todas as vezes que chega um lead, chega um contato, né, o cliente quer saber aonde atende e qual é o preço. E o corretor, ele quer fazer exatamente isso. Ele quer contar aonde atende e qual é o preço. Na medicina é um pouquinho diferente, né? A gente não está preso só na rede credenciada ou só no custo. A gente tem, sim, realmente um custo muito atrativo, né? Nós somos pioneiros aí no mercado onde, né, a gente costuma dizer o seguinte: ninguém queria plano individual, ninguém queria plano para terceira idade e ninguém queria plano sem coparticipação. Nós somos exatamente isso. Plano, né, individual, plano para terceira idade e o produto sem coparticipação. Então, comercialmente falando, é uma receita fantástica de sucesso. Atrelado a isso, a gente tem os programas de promoção à saúde, que de fato é o nosso grande diferencial. Uma coisa legal, se você for numa consulta médica, é muito comum o médico te chama, né? Você levanta, vai até o consultório, dependendo se for um hospital, um pronto atendimento, aparece seu nome num painel, ou te chama por uma senha, por um número. Na Medicine não. O médico vai até o salão, ele chama a pessoa, na hora que o senhor, né, ele levanta a mão ali, fala quem ele é, o médico vai até ele, pega ele pela mão e leva até o consultório. E o mais legal, no final da consulta, as pessoas estavam acostumadas a agradecer o médico pela consulta. Ah, doutor, obrigado, né? Na Medicine não. Quem agradece é o médico. Ele agradece ao paciente por ter ido, por estar se cuidando, por estar fazendo acompanhamento, e ali ele vai entrar em algum programa, né? Nós temos aí também as nossas enfermeiras, as navegadoras, que vão identificar e vão captar pacientes para que a gente possa fazer esse atendimento diferenciado. Então a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pacientes que são diabéticos. A gente monitora ele de dentro da casa dele, né? A gente aloca para ele dentro da casa dele um aparelhinho para ele poder medir lá, né? Colocar o dedinho dele lá e fazer a medição dele. Isso sai numa central lá em Vitória, onde tem médicos acompanhando. Então a gente monitora todo mundo o tempo inteiro. Então a Medicine não é preço, não é rede, é cuidado, né? Ou seja, a gente está aqui para poder servir, para poder cuidar, e esse é o nosso grande diferencial. E Rafa, na tua fala também tu comentou bastante, né, sobre a questão, estamos tendo investimentos aqui na Praça de Porto Alegre, mas sim, também estamos tendo outros em outras praças. O que diferencia uma região da outra e por que fazer determinados investimentos em cada praça? O que a gente pensa, Júlia? Quando a gente... eu tenho uma rede credenciada, o meu cliente ele está sendo atendido e sendo tratado por um parceiro. Eu não tenho gerência sobre esse cuidado. Eu não consigo colocar um protocolo para que ele seja seguido, eu não consigo, né, treinar uma secretária para ser cortês, né? Então, quando a gente traz isso para dentro de casa, a responsabilidade passa a ser nossa.
Então, o cuidado que a gente tem com o ser humano, não só com o cliente, mas com o ser humano, é algo que a gente valoriza muito. Né? Então, o trazer para dentro de casa é isso. Né? Antigamente, as operadoras pensavam a verticalização era uma maneira de reduzir os custos. Que, de fato, isso pode até acontecer. Mas, em muitos casos, para a gente, por exemplo, ele até acaba aumentando às vezes. Porque trazer para dentro de casa, dentro do modelo que a gente atua, e principalmente com o nível de excelência que a gente tem, costuma ser mais caro. Só que quando eu tenho um paciente que visita uma unidade nossa, ele não quer mais ser atendido em outro local, porque a gente tem um cuidado absurdo, né? E não só, e não estou falando só de hotelaria, tem hotelaria também, tem um conforto, né? Tem tudo isso, mas o cuidado que a gente tem é fora do comum. Né? Então, o verticalizar para a gente é melhorar a excelência no atendimento e a experiência para ele lá na ponta. Garantir o padrão MedSenior, né, Rafa? Exatamente. Esse é o cuidado. Que legal. E como eu comentei, né, a gente como gaúcho fica super feliz de ver empresas como a MedSenior fazendo investimentos, né? Para quem não é de Porto Alegre, esse ponto que o Rafa citou aqui, onde vai ser o hospital, né, Rafa? Sim. Ali na Ipiranga com João Pessoa, isso. É um ponto de muito fácil acesso, muito então, isso, muito nobre, isso é uma questão que vai ser muito bom para quem Sim. é aí, para quem faz parte aí da medicina, né, Rafa? E a gente tem escolhido os locais de forma muito estratégica, né? Então, o hospital ele foi escolhido realmente de forma estratégica. A gente sabe que é uma dor, né, para quem está na Zona Sul e às vezes na parte mais isolada da Zona Sul, para poder ir até o centro ou para outras regiões é um pouco complicado. Então, a gente está trazendo esse atendimento também para perto dele. Então, tudo que a gente faz na medicina hoje, né, é pensando no bem-estar, né? A gente tem um cliente realmente que ele é diferente. Né, eu tenho pessoas de 60 anos, são super, né, atletas, mas eu tenho na nossa carteira idosos, eu tenho pessoas acima de 100 anos. Né, então, o quanto mais mobilidade, facilidade a gente puder trazer para ele, é o mais importante para a gente. E esse é o nosso foco. Trazer comodidade, trazer facilidade, para que ele realmente se cuide. No livro, Rafa, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a escritora Ana Cláudia, ela fala, que é uma médica de cuidados paliativos, ela fala que quem vive uma morte com sentido, geralmente é quem viveu uma vida com sentido. E lendo esse livro, eu refleti muito sobre os programas que a MedSenior tem, né? Você mesmo já citou aqui, por exemplo, Bem Envelhecer, Sim. E o quanto isso ajuda, muitas vezes, essa população que chega na terceira idade, às vezes sozinha, às vezes abandonada pela família. Sim. Você sabe, Júlia, que quando a gente fala, e eu falo isso e é de uma forma assim, é muito natural. Se você tiver a oportunidade, já fica aqui o convite para conhecer uma unidade nossa, a gente tem oficinas e aí eles se tornam amigos. Eu tenho um grupo de amigos dentro das oficinas. Então é muito comum de você chegar na unidade, né, da MedSenior e encontrar na nossa mesa redonda 4, 5, 6 idosos conversando, trocando figurinha, fazendo crochê. Ou seja, não é só o cuidado realmente, né? Isso vai muito além, né? O que a gente transparece para ele, o que a gente fornece, né, pro nosso cliente é muito além só da saúde. Né? A gente pensa realmente no bem-estar dele, no bem envelhecer dele. Uhum. Você citou também, claro, aqui a gente está falando mais no âmbito dos benefícios para quem faz parte do plano, né? Sim. Mas existem benefícios também, você como diretor comercial pode falar melhor do que ninguém pra gente sobre isso, para os corretores parceiros, né, Rafa? Sim. Uma vez que eles trabalham com a medicina, os que eu vejo, que a gente acompanha muito, né, são apaixonados por trabalhar com a medicina, porque além de estar fazendo parte de algo que tem um grande propósito, também tem muita vantagem comercial. Tem. Júlia, o produto é um produto muito simples de ser comercializado, né? A gente não tem aquela grade extensa com milhares de produtos. Então, assim, são 4 produtos, muito simples de poder aprender, de treinar a sua equipe, o seu time. E a medicina, ela remunera muito bem. Então, a gente tem realmente hoje, quando a gente compara um excelente ticket médio, né, a remuneração do mercado, nós somos realmente, né, os mais agressivos. A gente tem muita campanha. Se você chegar hoje para poder analisar o que a gente oferece ali, né, de custo-benefício, a medicina ela costuma ter às vezes 2, 3, 4 campanhas em andamento ao mesmo tempo. Então, realmente, os nossos parceiros, eles são muito bem remunerados. Né? A gente faz algumas continhas às vezes, que o corretor que vendeu ali 2, 3 produtos, né, às vezes 4 planos ali no mês, ele tem uma remuneração acima de 10 mil reais. Né? Então, assim, é um produto realmente onde remunera absurdamente. E aí, haja visto que a gente tem hoje no Brasil inteiro vários corretores que estão sendo 100% MedSenior. Eles são especialistas em MedSenior e eles começaram, o que eles aprenderam? A vender nacional. Então, o gaúcho, ele pode vender em São Paulo, o paulista pode vender no Rio, né? O carioca pode vender em Brasília.
Então eles começaram agora, o que eles fizeram? Eles não estão só anunciando, né, gerando leads em Porto Alegre. Ele gera lead para Porto Alegre, ele gera lead para Curitiba, ele gera lead para São Paulo e ele faz uma venda nacional. Então, de dentro da casa dele, ele se torna um especialista e ele vende no Brasil inteiro. Né? Eu tenho hoje aí corretores, e aí não corretor, não estou falando de um corretor que vende 30 vidas, 40 vidas sozinho. Né? E aí, quando a gente fala de uma remuneração agressiva, que é um ticket médio, eu estou falando de uma remuneração acima de 50 mil, 60 mil reais no mês. Né? Então, realmente, a gente tem um programa a maneira que a gente faz para poder não só pagar, né, mas realmente reconhecer o trabalho dele é muito agressivo. E, Rafa, o que diferencia um corretor de saúde de alta performance? Foco. 100% foco. Quando eu sento com um corretor ou uma corretora e eu vejo que o resultado não está satisfatório, a primeira coisa é você não está focando no produto. Quando o cliente foca no produto, Júlia, não tem erro. Não tem erro. Né? Ele tem um olhar diferenciado. Né? É muito fácil. Qualquer corretor, qualquer vendedor, né, que tiver um foco, ele consegue vender 3, 4 planos no mês. Né? Sim, rindo. Né? E eu tô falando assim, desculpa, no mês não, na semana. Ele vende 3, 4 planos na semana. E aí o que ele vai perceber? Eu tô falando de um produto, né, que é para uma faixa etária, onde é um ticket médio entre 900 a R$1.000. Tem produtos superiores. Mas uma média nossa, ticket médio em torno de R$1.000. O trabalho que ele tem para vender um plano com ticket médio de R$1.000 é o mesmo que ele tem para vender um produto com ticket médio de R$200, de R$180, de R$150. Então, às vezes, ele precisa vender 5 num outro concorrente, que aquele venderia 1, o esforço dele é menor. Então, se ele tem esforço para poder vender 5, venda 5 aqui, gere lead aqui, peça indicação aqui, né? E o legal, o nosso cliente Med Senior, e aí eu tô falando aí na terceira idade, é aquele público que faz questão de indicar bom atendimento, ele fala, né, ele conta para todo mundo, eu fui bem atendido, né, o meu corretor é um cara fantástico, o produto é muito bom. Então todo mundo que vende um produto Med Senior, ele não tem problema, né, pelo contrário, ele tem indicações. Né, e isso acaba gerando, indica que indica outro, é uma venda diferente, né, enquanto você tem hoje, né, a gente está na era da tecnologia, a venda é toda online, mas o nosso cliente, ele ainda gosta do tete-a-tete, então ele ainda gosta, né, a gente tem, claro, a grande maioria acaba comprando online, mas muitos gostam de receber uma visita, né, sabe antigamente, o corretor ia na casa do cliente, tomava um cafezinho com ele, isso acontece muito, ele se torna amigo do cliente dele, e aquele cliente ele faz para ele, faz para um familiar, indica para um vizinho. Então, todas as vezes que o corretor tem a oportunidade de estar à frente do cliente e fazer a venda pessoal, ele pode ter certeza, eu perdi 1 ou 2 horas para vir aqui. Meu amigo, não. Você vai ganhar 3, 4, 5 indicações. Aquela venda, ele gera grandes indicações, porque é um público que valoriza o trabalho tete a tete ali, o pessoal. Eu tenho 2 filhos, né, o Rafinha com 13 e a Bia com 8. O meu filho, dificilmente, e a minha filha, vão comprar presencial. Eles já são da era online, né? Minha filhinha lá com 8 anos, ela quer comprar alguma coisa, ela já pesquisa na internet, né? Quando ela vai me mandar, ela quer alguma coisa, ela já me manda o link. Pai, eu quero isso aqui. Eu já recebo o link dela. O meu filho... Ou se não, um pedido de Pix. Não, o meu filho já compra. O meu filho já entra no link, ele já compra e ele já faz o Pix dele. Ele já tem a conta dele. Né? Então, assim, é uma geração que dificilmente vai fazer a compra no dia a dia, no tete a tete. Agora, o nosso cliente Med Senior, não. O Med Senior, ele é o cliente, não, que ele prefere estar no presencial, ele prefere sentar, ele prefere tomar um cafezinho, ele conta uma história, ele conta uma experiência. Então, vender para os nossos clientes não é só uma venda, é enriquecedor. Você aprende muito. Né? Às vezes você senta ali na frente de uma pessoa de 80 anos, de 90 anos, de 100 anos de idade, tem vários centenários dentro da nossa carteira. Isso é muito legal. Sim. O corretor que vende Med Senior tem que ter muito essa característica de venda consultiva, né, Rafa? Sim, muito que a gente fala também, por exemplo, para as áreas de vida, previdência. Júlia, ele tem que ser realmente, ele passa a ser um consultor, né? Até porque dali para frente ele passa a ser referência daquele cliente. E quando você é referência, é a melhor coisa do mundo, porque você tem um cliente fiel. Né? Ele vai pensar 2 vezes em ligar para alguém, ele vai ligar para você, ele vai te pedir indicação, ele vai perguntar como que funciona, como que ele baixa um aplicativo, como que ele marca uma consulta, onde que é melhor dele ir. Então você passa a um cliente fiel. Né? Então o cliente Med Senior, além de ser um cliente adorável, ele é um cliente fiel e ele te indica, sim, para N outras oportunidades.
Rafa, tu acredita que, fora, claro, o trabalho maravilhoso que a MedSenior vem fazendo e está fazendo com mais força nos últimos tempos, a gente está falando bastante aqui em expansão ainda mais, né? O Brasil está preparado para envelhecer? Não estava, mas está se preparando. Eu acho que a gente demorou, né? O Brasil, ele começou de maneira um pouco tardia, né? Nós somos aí uma geração que a pirâmide começou a inverter e ninguém se deu conta disso, né? Então a gente vive uma geração agora que a geração realmente é a prateada, onde a gente tem hoje pessoas, né? Eu tenho mais pessoas envelhecendo do que pessoas nascendo, né? Então a pirâmide está começando a inverter. Então esse cuidado que a gente passa a ter. A MedSenior saiu à frente, né? Ela é pioneira, né, em muitos quesitos, esse cuidado que a gente está tendo. Ela não é a primeira operadora, né, voltada ao público sênior, mas que realmente que vem com esse grande diferencial e esse cuidado, realmente ela é pioneira nisso, em tudo que ela vem fazendo. Então daqui para frente, a MedSenior sim, ela saiu à frente. E a gente tem uma meta muito ousada. Quando eu falo de expansão, de crescimento, né, se a gente imaginar que há 2 anos atrás, a gente estava batendo 100 mil vidas. A gente está batendo 300. E a nossa meta é chegar em 2030 com 1 milhão de vidas, né? Então assim, vai ter muito trabalho, vai ter muita oportunidade, vai ter muita expansão, né? Eu tô falando aí hoje que a gente tem 9 praças, né? Já existem, a gente tem várias praças já que estão mapeadas, e pode ser que ainda esse ano, ainda em 2026, saia mais uma, né? A gente deu uma segurada na expansão para outras, tem uma, né? Eu não consigo te cravar qual é, porque realmente tem 2 ou 3 ali que a gente tá namorando, mas pode ser que esse ano ainda saia pelo menos mais uma praça. A gente termina em 2026, eu te conto de primeira mão. Mas provavelmente em 2026 a gente encerra o ano com pelo menos 10 praças. Talvez saia mais um estado aí ainda esse ano. Olha aí que legal. Aí vocês vêm aqui contar pra gente, a gente bota essa grande novidade aí também pro mercado. Todo prazer. Esse mercado que tá sempre acompanhando os movimentos de MedSenior. Rafa, quando o entrevistado é bom, passa muito rápido. A gente já tá aqui no final do nosso programa. Tinha tantas outras coisas que eu queria te perguntar, mas eu tenho certeza que vamos ter mais oportunidades, né, pra estar conversando sobre as novidades da MedSenior, que a gente sabe que são muitas. E no final aqui do nosso programa, a gente tem um quadro que a gente chama o De Frente com as Lideranças, onde eu te faço algumas perguntas e tu responde com o que vier à mente. Pode ser? Claro. Saúde, Rafa, é? Primordial. Longevidade é? Fundamental. Cuidar das pessoas significa? Vocação. Liderar uma equipe comercial exige? Muito amor. O mercado de saúde ainda precisa aprender? Está aprendendo. O futuro da saúde suplementar será? Eu vejo um futuro brilhante. Uma palavra que define a MedSenior? Amor. E uma palavra que define o Rafael Loures? Um apaixonado pela vida, pelos clientes e por tudo que tem de bom pra gente viver ainda. Olha aí, com o gás todo, né, Rafa, começando sempre. Segundo semestre que tá aí já próximo, né? Quando esse programa for ao ar, a gente já vai estar no segundo semestre. Rafa, foi um prazer te receber aqui no Seguro Semistério. A gente sabe que a agenda é corrida, né? Mas que bom que a gente conseguiu esse tempinho. Você que já é quase um gaúcho, como a gente disse aqui no início do programa, eu sei que tá sempre por aqui. Venha sempre, porque os gaúchos adoram também te receber. Agora fica uma mensagem final para a Câmara da Verdade, como a gente brinca aqui, dos parceiros, né? MedSenior e de quem vai estar nos assistindo. Júlia, é sempre um prazer, né? A gente tem se encontrado aí em alguns eventos. Eu gosto muito, né, de poder conversar contigo. Você está sempre muito bem atualizada. E toda vez que houver um convite, pode ter certeza que eu venho com o maior prazer. Para os nossos parceiros, eu acho um momento de agradecer. Eu acho que agradecer por tudo que eles já fizeram até hoje. Não estaríamos onde estamos hoje se não fossem por eles. E dizer que é só o começo, né? Hoje a gente está batendo aí praticamente as 300 mil vidas. Tem mais 700 mil vidas aí pela frente, né? O nosso objetivo é chegar em 2030 com 1 milhão de vidas, e eu não tenho dúvida que com a ajuda de vocês nós vamos chegar. Contem comigo, contem com todo o time comercial da MedSenior no Brasil afora, e tenho certeza que a gente não vai parar de inovar, não vai parar de investir e de acreditar também muito em vocês. Então contem com a gente, que a gente está contando muito com vocês. Esse foi o recado do Rafael Loures, ele que é diretor comercial da MedSenior aqui no Brasil, né, Rafa? Não só... Isso aí, nacional. Nacional. Para você que nos assistiu até aqui, é o Seguro Sem Mistério, curte, comenta, compartilha, pede por mais conteúdos aqui da MedSenior para eles voltarem mais vezes, e fique ligadinho por tudo que acontece no universo do seguro. Até a próxima.